E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à última aula do mini curso Aprenda a Controlar a Sua Ansiedade Diante de Pessoas Tóxicas. E nessa última aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o reflexo da ansiedade na vida de uma pessoa ansiosa. Você já parou para pensar qual é o reflexo da ansiedade na sua vida? Uma pessoa ansiosa, ela tem alguns comportamentos como viver se escondendo de algumas pessoas, não conseguir fazer apresentações no trabalho, ter explosões de raiva e evitar ir a alguns lugares. E muitas vezes você pode pensar que isso acontece porque você está pirando, que já não consegue mais controlar a sua ansiedade e aí você acaba se sentindo muito mal com isso. Mas eu gostaria de te convidar a rever a sua ansiedade por um outro ponto de vista. Durante todas essas aulas que eu venho trazendo aqui para vocês no YouTube, essas aulas desse mini curso, eu sempre trago uma estrutura de análise onde você pode estar entendendo a sua ansiedade como algo construído, como algo que não surgiu do nada, mas que através de diversos fatores que acabam contribuindo para que você desenvolva o seu problema com a ansiedade. E dentro dessa estrutura de análise eu sempre falo sobre a sua história, sobre o seu ponto de vista, sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos e sobre o seu comportamento. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando um pouquinho mais, a gente vai estar revendo todas as coisas todos os conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores e vai estar falando um pouquinho mais sobre o reflexo da ansiedade na sua vida. Você já parou para pensar como a sua ansiedade foi construída? Quais foram os fatores que na sua história contribuíram para que você desenvolvesse um ponto de vista ansioso? Como esse ponto de vista ansioso impacta na construção dos seus pensamentos automáticos, dos seus pensamentos ansiosos, como que esses pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos, como que esses sentimentos impactam na forma como você se comporta e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida. A sua vida ela foi influenciada por esses fatores. E como você pode ver através dessa estrutura, os seus comportamentos eles são desencadeados através desses fatores, da sua história, do seu ponto de vista, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E o intuito desse mini curso é trazer ferramentas, trazer informações para que vocês consigam controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Porque essas pessoas elas podem ter feito parte da sua vida e podem ter contribuído para que você desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre você mesmo, sobre as suas características, um ponto negativo sobre a forma como os outros iriam olhar para você e um ponto de vista negativo sobre o mundo. Como a gente viu as pessoas tóxicas, mais pra frente eu vou estar falando um pouco mais sobre pessoas tóxicas, em todas as aulas eu tenho falado sobre essas características desse tipo de pessoa, elas podem influenciar de forma muito negativa na vida de um ansioso, e isso pode contribuir para que ele desenvolva um ponto de vista negativo sobre si mesmo, e consequentemente um pensamento, e consequentemente um sentimento e um comportamento que tem um reflexo negativo na vida dele, que traz problemas para a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. Então acompanha aí que você vai conseguir entender um pouquinho mais através de toda essa revisão do conteúdo que a gente viu até o momento e começa a analisar, tenta começar a analisar. Se você não viu as aulas anteriores, volta, assiste as aulas anteriores que você vai conseguir entender um pouquinho mais como a ansiedade ela é construída e como pessoas tóxicas elas podem impactar na construção da sua ansiedade e tornar a sua vida muito ruim. Então vamos lembrar o que você deve analisar para que você entenda como a sua ansiedade ela foi construída e se existiram pessoas tóxicas na sua vida. Como a gente já viu nas aulas anteriores, pessoas tóxicas elas têm os seguintes comportamentos. Elas criam dramas em suas vidas, tentam manipular ou controlar as outras pessoas, são carentes e em geral são egoístas. É tudo sobre elas e tudo para elas, o tempo todo. Sabendo disso, vamos relembrar aí essa análise que a gente viu nas outras aulas. Um pouquinho que a gente falou sobre a história, como elas podem impactar na sua história, como elas podem impactar no seu ponto de vista, no seu pensamento, no seu sentimento e no seu comportamento. Se existiram pessoas tóxicas na sua vida, qual a bagagem que você carrega por ter convivido com essas pessoas? Como elas impactaram na construção do seu ponto de vista? Qual é a bagagem que você carrega desse momento que você conviveu com essas pessoas que foram tóxicas? Mas como assim, Albano, eu convivi? Quais são as áreas que eu tenho que analisar para entender se existiram pessoas tóxicas e como elas impactaram na construção do meu ponto de vista ansioso? Analisa na sua relação familiar, no grupo de amigos em que você teve, na época da escola, na época da adolescência e também atualmente no trabalho, nos ambientes em que você vive. Então faz uma análise de toda a sua história até o seu momento atual para entender se existiram
pessoas que durante toda a sua vida, até o seu momento atual, impactaram na construção do seu ponto de vista ansioso. E o que seria um ponto de vista ansioso? Um ponto de vista ansioso é um ponto de vista que vai fazer você ter uma visão distorcida sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre o mundo e sobre o seu futuro. Uma visão sempre pessimista, uma visão sempre que olha para o lado negativo, que olha para o lado catastrófico da vida, ou das pessoas, ou da situação. E hoje, você tem contato com pessoas tóxicas? Para analisar, você tem algum tipo de contato com alguma pessoa tóxica no seu trabalho, no seu curso, na sua faculdade, no seu cursinho ou em qualquer outra área da sua vida, ou até na família. Você tem contato com alguma pessoa tóxica? Como essa pessoa tóxica ou como essas pessoas tóxicas afetam a sua vida? Você realmente precisa viver com essas pessoas? Se sim, tenta perceber como elas te impactam. Continua acompanhando o conteúdo aqui do canal do Ansiedade em Pautas, que você vai ter bastante ferramentas para poder estar aplicando no seu dia a dia. E se não, procure se afastar dessas pessoas, priorize a sua saúde mental, tenta entender que se não é necessário se expor a elas, então não precisa ficar passando por esse tipo de situação e tenta se fortalecer antes para que você consiga lidar melhor com essa pessoa tóxica que acaba impactando de forma negativa a sua vida. As pessoas tóxicas, elas contribuem para que você desenvolva um ponto de vista negativo sobre você mesmo, sobre o futuro, sobre as pessoas e sobre o mundo. Elas podem fazer você dar foco nas coisas negativas. Como eu já disse, elas contribuem para que você tenha um ponto de vista negativo e isso faz com que você dê foco nas coisas negativas, ou dê foco nas coisas, mas de forma negativa. A sua interpretação sobre as coisas vai ser sempre uma interpretação voltada para o lado negativo. O seu ponto de vista vai ser sempre um ponto de vista negativo. E isso te faz se enxergar como alguém sem valor e incapaz. Se você sempre vai estar se olhando, como a gente viu, a característica de uma pessoa tóxica, que é uma característica de uma pessoa manipuladora, ela manipula para poder conseguir aquilo que ela quer, ela sempre vai estar tentando usar o seu defeito, aquilo que você acha que é defeito, para poder te controlar. E isso contribui para que você se enxergue como uma pessoa sem valor e uma pessoa incapaz. Ao lidar com esse tipo de pessoa, você pode se sentir desvalorizado, você pode se sentir rejeitado e você pode se sentir incapaz de ser amado. E você pode desenvolver um ponto de vista de uma certeza irracional, que você vai ser rejeitado pelas outras pessoas, um ponto de vista de acreditar que nunca vão aceitar o seu jeito e que você não tem valor nenhum. E também você pode desenvolver um ponto de vista de uma certeza de que você é totalmente incompetente e que vai ser um fracasso. Você percebe que esse relacionamento ele pode impactar muito na forma como você se vê e você pode se sentir uma pessoa rejeitada, uma pessoa desvalorizada e uma pessoa que corre o risco de ser um tremendo fracasso. Tudo isso através dessa manipulação que a pessoa tóxica acaba tendo, essa influência que ela acaba tendo sobre você. Ela usa o seu problema para tentar te controlar e conseguir aquilo que ela quer de você. Então para pensar como essa pessoa tem impactado no seu ponto de vista sobre você, sobre as pessoas e sobre o seu futuro e sobre o mundo à sua volta. Com toda essa influência você pode desenvolver pensamentos ansiosos. A sua interpretação ela pode ser uma interpretação ansiosa. A sua interpretação de mundo, a sua interpretação pessoal, a sua interpretação sobre o seu futuro e sobre as pessoas que fazem parte da sua vida pode ser uma interpretação sempre relacionada a perigo e sempre relacionado à ameaça. Então esse ponto de vista que você desenvolve por estar sendo influenciado por essa pessoa tóxica vai fazer você ter uma interpretação sempre relacionada a um possível perigo ou a uma possível ameaça. Os ansiosos sempre pensam de forma negativa e focam mais no negativo do que no positivo. E isso contribui para que eles se sintam mal. Quando você está com uma pessoa tóxica, isso pode piorar muito. Então você vai, quando você estiver sobre a influência dessa pessoa tóxica, você vai desenvolver um ponto de vista negativo e você vai ter a interpretação sempre de perigo e ameaça. A grande probabilidade é que você vai ter sempre uma interpretação sobre as coisas relacionadas a um perigo e a ameaça. E isso contribui para que você se sinta com medo, para que você se sinta cada vez mais tenso, cada vez mais preocupado e toda essa preocupação, qual é o reflexo de tudo isso na sua vida? Você vai ter comportamentos que não são comportamentos legais e vai acabar contribuindo para que você tenha reflexos negativos na sua vida. Então, quando você interpreta, quando o seu ponto de vista te faz ter uma interpretação relacionada a perigo e ameaça,
você sempre vai estar desenvolvendo um sentimento de medo, tensão, preocupação e provavelmente de tristeza. E provavelmente todos esses fatores eles podem te fazer alguns sintomas físicos, podem fazer você sentir alguns sintomas físicos, como por exemplo, alguns sintomas físicos que são típicos de uma crise de ansiedade, como aumento da frequência cardíaca, que é aquele batimento, a pessoa ela desenvolve uma hipersensibilidade aos batimentos cardíacos e muitas vezes ela acha que está tendo um ataque cardíaco, palpitação, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele e, consequentemente, ela vai ter alguns comportamentos que vão atrapalhar muito a vida dela. Alguns comportamentos como viver sempre preocupado, viver correndo para todos os lados, deixar de fazer coisas que gosta, focar muito na opinião das outras pessoas, porque ela sempre vai estar em alerta, ela sempre vai estar se sentindo a pior pessoa do mundo, porque ao lidar com uma pessoa tóxica, ela vai tentar te manipular e você vai sempre tá interpretando as coisas relacionadas a perigo e ameaça. Então você vai estar sempre focando muito na opinião da outra pessoa. E você vai estar sempre se sentindo em constante ameaça. Você vai estar sempre se sentindo ameaçado. Imagina uma pessoa tóxica dentro do ambiente de trabalho ou dentro da faculdade, por exemplo, onde ele vai estar sempre te manipulando ou sempre evidenciando as suas características negativas. E isso vai fazer com que você sempre ache que você vai ser mandado embora ou que você sempre vai mal em uma apresentação, por exemplo. Então toma cuidado com as influências das pessoas tóxicas na sua vida. E esses comportamentos de focar muito na opinião do outro, se sentir muito ameaçado, esses sentimentos, esses comportamentos, eles atrapalham muito a sua vida. Eles vão acabar atrapalhando a sua vida familiar, o seu relacionamento amoroso, o seu desempenho no trabalho. É possível que o seu desempenho no trabalho caia muito quando você estiver sob influência de uma pessoa tóxica. Se você é uma pessoa ansiosa e você lida com uma pessoa tóxica, você é influenciado por uma pessoa tóxica, isso vai fazer você, de novo, vou falar de novo, isso vai fazer você desenvolver pensamentos de perigo e ameaça. E dentro do trabalho, por sempre estar em alerta, isso vai fazer com que você não consiga desempenhar a sua tarefa direito. E isso pode contribuir para que o seu desempenho dentro do trabalho caia. E mesmo não tendo nenhum problema, e esse problema sendo criado só pela sua interpretação como as coisas estão acontecendo, e essa interpretação sendo influenciada por essa pessoa tóxica, você pode ter uma queda no rendimento e isso pode impactar de forma negativa na sua vida. Isso pode ter um reflexo negativo na sua vida. Nessa última aula eu gostaria que você começasse a pensar que existem todos esses fatores, existem a sua história, o seu ponto de vista, os pensamentos que você desenvolveu, os sentimentos e o seu comportamento, mas qual que é o reflexo desses comportamentos que você tem tido na sua vida? Como esses comportamentos têm refletido? No que eles têm atrapalhado a sua vida? Então esses comportamentos eles podem atrapalhar muito sua vida familiar, seu relacionamento amoroso e o seu desempenho no trabalho e deixar a sua vida totalmente desestruturada. Essa é uma característica da ansiedade, né? A ansiedade ela acaba impactando de forma muito negativa a vida das pessoas que sofrem com a ansiedade. E quando elas são influenciadas por pessoas tóxicas, isso pode se potencializar. Então, procura analisar como a ansiedade impacta nas suas ações. Quais são os seus principais comportamentos quando você está ansioso ou ansiosa? Como você age? Quais são os principais comportamentos que você tem? Porque analisando esses principais comportamentos, você tem a possibilidade de mudar. E eles geram algum tipo de problema para você. Provavelmente, se você é uma pessoa ansiosa e se você está sendo influenciado por uma pessoa tóxica, o seu comportamento ele pode ter um reflexo muito negativo na sua vida. E entenda que pessoas tóxicas elas criam dramas nas suas vidas, tentam manipular ou controlar as outras pessoas, elas têm uma característica de ser carentes e, em geral, são egoístas. Essas são as características de pessoas tóxicas. Criam dramas, são manipuladoras, são carentes e são egoístas. Então procura analisar e procura rever como a pessoa tóxica impacta na sua vida, como a pessoa tóxica ela impacta no seu ponto de vista, como o seu ponto de vista que está sendo influenciado por essa pessoa tóxica impacta no seu pensamento, como o seu pensamento ele constrói o que você sente. E consequentemente, como que o seu sentimento constrói o seu comportamento. Como você se comporta. Enxergar isso é bem importante porque você vai começar a mudar. Então, se existiram pessoas tóxicas ou existem pessoas tóxicas na sua vida e você tem problema com a ansiedade, tenta parar para analisar como elas impactam no seu ponto de vista, como elas impactam, como esse ponto de vista impacta nos seus pensamentos, como que esses pensamentos impactam nos seus sentimentos e como você se comporta.
como você se comporta, porque isso vai ter um reflexo na sua vida. E como a gente viu, o reflexo pode ser muito negativo na sua relação familiar, no seu relacionamento amoroso, no desempenho que você tem no trabalho ou no desempenho que você tem em alguma outra área da sua vida. E tenta enxergar e mudar isso. Relembrando todos esses fatores é possível entender que pessoas tóxicas ela pode ter influenciado na construção do seu problema com a ansiedade. Se você parar para pensar, durante toda a sua história você pode ter convivido com pessoas tóxicas e elas acabaram influenciando na construção desse problema com a ansiedade. Porque elas podem ser pessoas que fizeram parte da sua vida no passado, mas que também podem estar fazendo parte da sua vida no presente. E essa influência delas pode acabar impactando na construção do seu problema com a ansiedade, no descontrole do seu nível de ansiedade. A partir desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, esse mini curso que eu trouxe através de 6 aulas, vocês vão ter mais informações para que vocês possam colocar em prática, para que você possa colocar em prática na sua vida e mudar a sua realidade. Analisa todos esses fatores. Se você não viu as aulas anteriores, volta, vê todas as aulas anteriores. Eu dei exemplo na primeira aula sobre a minha vida, como a ansiedade impactou na minha vida, como as pessoas tóxicas acabaram influenciando na construção da minha ansiedade. E acho que através do meu exemplo vai ser bem legal para você estar entendendo um pouquinho melhor qual é o impacto das pessoas tóxicas na construção da sua ansiedade e como elas podem influenciar de forma negativa na vida de vocês. E a sua vida ela pode estar um verdadeiro caos por conta da ansiedade. A ansiedade ela tem essa característica, ela tem essa possibilidade de tornar a vida da pessoa um verdadeiro caos. Quando você sofre a influência de uma pessoa tóxica, isso se potencializa, porque ela de uma certa forma ela vai tentar te manipular para poder conseguir aquilo que ela quer. E te manipulando, usando os seus pontos fracos, você vai acabar fazendo aquilo que ela quer e vai acabar tendo um ponto de vista negativo sobre você, vai construir pensamentos ansiosos, vai se sentir de uma forma muito, muito ruim, vai ter comportamentos que são comportamentos que vão atrapalhar a sua vida e o reflexo desses comportamentos vão ser reflexos muito, muito negativos. Então, o principal foco dessa última aula é você analisar quais são os reflexos da sua ansiedade, dos comportamentos que você tem tido que são influenciados pela sua ansiedade, como isso impacta na sua vida. Para pensar quais são os principais comportamentos que você tem. E todos esses comportamentos, eles sofreram influências de vários fatores. E aí eu trouxe essa estrutura de análise para que você consiga entender que a sua ansiedade ela foi construída. E ela foi construída através de diversos fatores que fizeram você ter comportamentos que atrapalham a sua vida. E esses comportamentos podem ter reflexos que não são reflexos positivos e podem estar trazendo problemas para vocês. E é isso, pessoal. Essa foi a última aula do mini curso Aprenda a Controlar a Sua Ansiedade diante de pessoas tóxicas. Nessa última aula a gente fez um pouquinho da revisão, a gente fez essa revisão de todas as aulas anteriores. Eu falei um pouquinho sobre a história, como as pessoas que fizeram parte da sua vida ou que fazem parte da sua vida até o seu momento atual impactam na construção da sua ansiedade. Tenta analisar se essas pessoas elas são tóxicas e como elas impactaram ou impactam na construção do seu ponto de vista e, consequentemente, na construção da sua interpretação do mundo, da sua interpretação sobre você, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. A gente fez essa revisão, analisa aí os seus sentimentos, a forma como você se sente por conta de todas essas interpretações. Para pensar também quais são os principais comportamentos nas áreas em que você faz parte, nas áreas da sua vida, como você se comporta. Como que essa ansiedade impacta nas áreas em que você vive, no seu trabalho, relacionamento amoroso, na sua família, etc. Então, tenta analisar e analisa qual é o impacto das pessoas tóxicas na construção da sua ansiedade, ou não só na construção, mas na potencialização da sua ansiedade. Parabéns por se preocupar em adquirir informações para que você consiga lidar com a ansiedade, para que você consiga não ser mais influenciado por pessoas tóxicas na sua vida, para que você deixe de ser uma vítima dessas pessoas. Parabéns por estar adquirindo esse conteúdo. Se você não viu as aulas anteriores, volta, assiste as aulas que eu garanto que vai ter conteúdo bem legal para você estar aplicando na sua vida. Se você tem alguma crítica, elogio, ou se você tem alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de estar vendo aqui no canal, fica à vontade para poder deixar nos comentários, que vai ser bem legal poder estar vendo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.